Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade nessas aulas anteriores. Nós vamos falar hoje sobre o Barroco. O Barroco ele surge no século XVIII na Europa, onde passa por momentos difíceis, caracterizado pela política absolutista e por problemas religiosos como a reforma contra e a reforma protestante e a contra-reforma. Foi o momento em que se consolidaram os grandes estados nacionais da Europa. Portanto, surgem diversas escolas artísticas. Foi novamente na Itália que, embora sob a dominação espanhola, que surgiu o barroco espanhol, o termo exprime uma tendência geral de linhas curvas quebradas. Esse termo, né, relacionado à Contra-Reforma, que na Alemanha, na Inglaterra e na Holanda, a Igreja Católica ela vai contrapor, né, esses elementos e ela vai combater a reforma e constrói uma igreja chamada Igreja de Jesus na Roma em 1575, que dá a ordem dos jesuítas, e isso faz com que esse novo movimento representa um novo estilos artísticos. Por quê? Porque agora, através da arte, a Igreja Católica ela vai falar sobre as missões, sobre a história do catolicismo, faz com que faça novas representações artísticas. Por quê? Porque o barroco ele vem do Renascimento, ele vem do faz com que esse novo protesto, né, faz com que vai ter muita força na arquitetura, na escultura, e uma força maior também vai ser na pintura, outros setores artísticos. Foi uma depreciação do estilo arquitetônico do Renascimento. Na arquitetura, os grandes complexos urbanos foram favorecidos pela construção das grandes igrejas, praças, oratórios, enormes jardins. Dois arquitetos que vão ser bem famosos vai ser Bernini, que do cenário barroco. Nesse momento, ele representa como uma reação de formas ordenadas no Renascimento, assim como curva, os arcos decorados, os jogos de luzes, né? Por quê? Porque faz com que esse novo estilo artístico ela represente, ela leva essa nova cultura para a Igreja Católica. Esses elementos eles vão formar um grande estilo, né? Uma grande representação. Por exemplo, essa escultura que vocês veem do lado esquerdo de vocês vai ser a estátua de Santa Teresa, né? Ela é esculpida em mármore por Bernini. É revelado assim de elementos de grande riqueza, materiais preciosos como mármore, bronze, prata. No interior das igrejas, vai ser sempre muito trabalhado, com paredes recurvadas, espaços irrevestíveis de mármores, colunas douradas. Esses dois arquitetos eles tinham um caráter de cultura de bom gosto, né, de gosto diferente. Bernini e Borromini já usavam esses elementos. Hoje nós temos aqui na nossa representação, que vai ter Aleijadinho, né, que vai falar sobre um pouco da nossa cultura, né, barroca, dos nossos elementos do barroco, que vai ser de elementos da pintura. No século VIII, na Europa, o período da história dolorosa, onde a dificuldade para a compreensão desse período vai estar demonstrada na riqueza e na variedade das obras que vai ser elegido. A crítica social que percorre e atinge a arte, os artistas eles começam a viajar muito, o que impedia a formação de alunos em ateliês. E esse crescimento do comércio derruba as fronteiras, tornando-se ainda a relação entre diferentes países. Em linha geral, vai ser expressa a arte que possibilita a divisão de áreas de escolas, de várias escolas,
com tendência diferenciada. Na Itália, que vai se irradiar a corrente artística da referência, né, da Europa mundial. O termo vai exprimir a tendência geral de linhas curvas e quebrada, a abundância de detalhe. Essa visão, essa relação de riqueza que traz a Igreja Católica para essa nova reforma, para essa nova contra-reforma, ela vai fazer com que as obras exprimam uma visão trágica da realidade, apresentando formas exageradas, grandes efeitos de luz, sombra. Muitos personagens parecem flutuar no ar dos tetos das igrejas, né? O chamado ilusionismo, que, como vocês podem ver aí na representação da imagem à sua direita. Esse movimento, né, que Michelangelo trouxe, tinha um temperamento passional. Ele amava a vida, a liberdade. Ele viveu apenas 38 anos, mas deixou fortes marcas dessas pinturas, trabalhando a luz e a sombra, né, com exagero. A pintura flamenga, que praticamente foi aberta, de Rubens, esse pintor, ele foi um dos grandes retratistas. A sua personalidade era pintar com ricos trajes, né? A sua pintura era iluminada, sensual. Ele gostava das figuras mitológicas, históricas e religiosas, onde traz essa riqueza de detalhe, que hoje, quando chega aqui ao Brasil, essa nova riqueza ela vai ser o seguinte: como na Europa, essa determinação, esses elementos, esses traços, né, do Renascimento e do Barroco, o que vai acontecer? Chega no Brasil muito tarde. Por isso que as igrejas elas eram todas reforçadas com essa riqueza, né, que aqui não pode se ter. Então eles fazem o quê? Eles fazem esse bronzeamento a ouro, essa cor dourada, que faz com que o barroco ele tenha essa liberdade, ele tenha essa representação de riqueza, principalmente nas igrejas, mas também em alguns castelos da Europa se usaram essa nova estilo artístico, né? essa representação da arquitetura na arquitetura, essa representação de arte na arquitetura. Vários palácios da Europa foram representados com isso também. Mas em relação à igreja, quando chega aqui no Brasil, são peças retraídas, são peças extraviadas, que vão para outros lugares e resto da Europa, que vão se representar aqui no Brasil. Por isso que aqui as nossas igrejas elas são todas misturadas. Elas não têm uma combinação de um estilo único, né? Poucas igrejas se tem isso, principalmente em Minas Gerais. Pessoal, vou ficando por aqui para não dar uma continuidade muito longa, tá bom? Fiquem com Deus, façam as atividades, qualquer coisa é só falar comigo na plataforma. Beijo, até a próxima aula.